Shamaha kaha. O que é chama? Chama e dama. Aqui, essa dupla. Chama, dama. Shamaha kaha. O que é chama? Ele fala mano nigraha. Mano nigraha. E o que é dama? Chakshuradi bahyendriya nigraha também. As duas são nigraha. Nigraha literalmente significa um certo tipo de comando, controle. Só que a palavra controle aqui é completamente inadequada para nós. Controle da mente. Não existe tal coisa. Controle da mente. Poderia traduzir assim. Chama é o controle da mente. Mas controle da mente quer dizer o quê? A mente é um instrumento cognitivo, equipado com 5 sentidos para conhecer o mundo, etc. Mas não só cognitivo. Quer dizer, ela não só conhece as coisas de uma forma neutra, puramente objetiva. Isso não é a mente humana. A mente humana conhece as coisas, mas esse conhecimento vem acompanhado de uma certa tonalidade emocional, emotiva, afetiva. Essa tonalidade afetiva e emotiva é o que caracteriza o ser humano, na verdade. Você não só conhece as coisas objetivamente, mas você conhece elas com uma certa disposição. A minha mente me perturba. Ela não te perturba realmente. A mente não te perturba. Ela revela alguma coisa para você. Ela revela. Por exemplo, hoje à tarde eu atendi uma aluna e ela estava reclamando que ela tem ficado com muita raiva, ela está com muita raiva e não sei o que, muito irritada. Eu falei, mas me diga, que ocasiões que você fica irritado? Ela falou, ontem mesmo eu estava saindo da garagem, dando ré no meu carro e estava um caminhão parado, ocupando ali metade do espaço para a saída da vaga. Eu não pude sair. Eu abaixei meu vidro e falei, com licença, amigo, você pode pôr o caminhão um pouquinho para frente? E tinha espaço na frente. Aí o cara virou para ela e falou assim, posso. E não fez nada. Ele só falou, posso. Eu posso sim. E ficou lá. Ela falou, me subiu uma raiva, uma irritação. Aí eu falei para ela, olha, nem se fosse a Madre Teresa de Calcutá no volante, o Mahatma Gandhi, ele teria ficado com raiva também, eu garanto para você. Eu tenho certeza absoluta. Essa emoção ali, ela não só é natural, como é útil para você pegar essa raiva. E aí ela fez isso, naturalmente, todo mundo faz. Ela, com a raiva que ela ficou, ela naturalmente mudou o tom de voz, e mudou o olhar, mudou a ênfase, sem pensar. A raiva fez isso. E o cara entrou e acelerou para frente, ela saiu. Então você veja, isso já mostra o caráter assim, instrumental e útil das emoções. Isso aí, ter raiva da situação, não só é normal, como é bom. Você não fique se martirizando por isso. É normal e bom. Agora, às vezes, a mente traz uma emoção, usando o exemplo da raiva, né, uma irritação, pode ser qualquer outra emoção, um medo, qualquer outra coisa, numa situação que não justificaria isso. Um pouquinho fora de compasso. Nessa situação, tudo bem, estava adequado. Às vezes não, às vezes você simplesmente acorda irritado. E aí as pessoas consideram um problema e ficam brigando com a mente. Eu não deveria estar irritado. Principalmente as pessoas que começam a fazer yoga e se dedicar ao autoconhecimento, etc. Isso se torna um grande problema para elas. Que a mente você acordou irritado. Aí elas falam, minha mente está irritada. Eu não devia estar assim. Por que a minha mente? Não é sua mente que está irritada, você está irritado. Existe um camarada irritado, raivoso. E a mente simplesmente está revelando esse fato. A mente não tá aí para te incomodar. Isso que a gente tem que entender. Em primeiro lugar, antes de a gente querer exercer qualquer disciplina de, entre aspas, controle sobre as emoções, na verdade isso não existe. O que existe é um entendimento
da pessoa emocional que existe e que a mente revela ela para nós. A mente revela a raiva que existe lá já. Existe uma pessoa irritada. A mente revela. Porque você pensa bem, se a situação não justifica a sua irritação, de onde ela surgiu? Ela não surgiu da situação. Surgiu de dentro de você. A mente está querendo fazer o quê? Ela está querendo expurgar aquele sentimento, mostrar para você mesmo, olha essa irritação aqui. Ela existe. Não finja que ela não existe. Existe essa frustração aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse medo aqui, a mente ela revela o medo para você. Para que você faça alguma coisa. Para que você dê atenção àquilo. E você dá atenção. Você dá atenção àquela irritação, aquele medo, aquelas emoções que estão lá. Esse é o primeiro passo de chama. Você reconhecer a presença de um ser emocional que está ali. Essa é a primeira coisa. Não brigar com a sua mente. Eu estou irritado e não deveria estar irritado. Isso não existe. Aí eu estava explicando para essa aluna dessa duplicação do problema. A emoção primária que surge, ela nunca é um problema. É um fato. Ela não pode ser um problema, ela é um fato, é irritação. Um fato. Agora, ficar irritado porque está irritado, ficar frustrado por estar frustrado, essa duplicação que a gente faz no sentimento, por um julgamento equivocado, inadequado, esse é o problema. Porque a gente entra num ciclo de auto-julgamento e, na verdade, a gente acaba ficando mais irritado, acaba ficando com mais medo. Vocês entendem? Essa duplicação que acontece, advinda de um auto-julgamento inadequado. Não tem nada de errado com a sua mente, com nenhuma mente, nunca, nunca. Então, a mente te mostra uma coisa, agradeça ela. Raiva, o que é que seja, existe. Você reconhece que aquilo existe. Sem julgamento, você reconhece e aceita aquela emoção, qualquer que seja. Esse é o primeiro passo. Aí, o que se faz? Se faz Dhamma. Dhamma é o segundo item ali, que é Nigraha, é um certo comando, não sobre a mente, mas sobre Chakshuradi Bahya Indriya, sobre os órgãos externos, como os olhos, os órgãos de ação, os órgãos de conhecimento, os órgãos externos, por meio dos quais você age no mundo. Você exerce sobre eles um certo comando. Isso significa o quê? Você é capaz de, em primeiro lugar, é isso que a gente busca aqui nesse Chama Dhamma, é isso que a gente busca, a disciplina é essa. Em primeiro lugar, comunicar objetivamente a emoção para os terceiros que estão à nossa volta. Porque a tendência, principalmente a raiva é um exemplo paradigmático disso, a tendência é a gente descontar no outro. A raiva é nossa, a irritação é nossa, pertence a nós, existe uma pessoa irritada lá. E quando essa pessoa surge, a tendência é você, sem nenhuma objetividade, a raiva encarnada em você, sem pedir a sua permissão, ela vai lá e faz, ela vai lá e fala, ela vai lá e bate a porta, ela vai lá e é ríspida, com o propósito meramente de agredir o outro. É isso que a raiva faz. Porque é isso que ela quer, ferir, agredir. Isso, obviamente, nos coloca numa série de problemas. E a gente não só nos coloca numa série de problemas posteriores decorrentes desses atos impensados, mas o próprio fato da gente estar submetido a uma força externa, entre aspas, que nos controla, é ruim para nós. É ruim para nossa própria o nosso próprio autoconhecimento, quem somos nós. Pessoas boas, pessoas com valores, que na hora da raiva somem completamente, desmentem a pessoa consciente, a pessoa que tem certos valores, esses valores são desmentidos na hora da raiva, na hora da emoção. Isso é ruim para nós, a gente fica dividido. Então a gente tem que exercer um certo comando, não mental. Mental a gente tem que reconhecer a presença da emoção, é tudo que a gente pode fazer. Mas, quando a gente reconhece que está com raiva, em vez da gente
agir tornando a outra pessoa uma vítima da nossa raiva, a gente poupa a pessoa. Isso que é dama. Dama significa domar, literalmente, domar. Domar o quê? A nossa resposta à emoção que a gente reconheceu. Existe raiva, então você comunica a raiva. Existe uma diferença entre comunicar que está com raiva e agir raivosamente. Você reconhece a raiva, olha a presença de espírito que você tem que ter. Você reconhece a raiva internamente em você mesmo, na sua mente, e você comunica ao outro, olha, não vamos conversar agora desse negócio, desse assunto, porque isso me irrita. Isso me irrita, eu não, sabe, isso não vai dar em coisa boa agora, isso não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, me dá licença um pouquinho, deixa eu sair, deixa eu fazer outra coisa, e daqui a meia hora, uma hora, ou quem sabe amanhã a gente conversa sobre isso, tá? Agora não dá, me desculpa. Você reconheceu a raiva, aceitou que está com raiva, até agiu com uma certa tonalidade de raiva, porque você falou de uma forma objetiva, quase ríspida, mas não é ríspida, você falou objetivamente. Você não negou de maneira nenhuma a raiva, mas você comunicou ela ao outro. O outro não se sentiu uma vítima, ele não foi atacado de nenhuma maneira, você não condenou o outro, você não acusou o outro de nada, você comunicou objetivamente. Isso aí se chama dama. O nome disso é dama. Esse controle dos órgãos externos, da fala, das mãos, das pernas. Você entende? Você é capaz de exercer um controle nesse nível. Na mente, não. Você não tem como impedir a raiva, ou impedir o medo, ou impedir qualquer coisa. Ela surge. Mas você reconhece, não nega, não se julga e comunica objetivamente. E depois, o que você faz é, tendo comunicado, na verdade, tendo poupado o outro, você fez um favor ao outro, fez um favor a si mesmo, você salvou o dia, e aí o que acontece? Você comunicou a sua irritação, você continua irritado. Talvez tenha diminuído um pouquinho a sua irritação por você ter expressado ela objetivamente, mas você continua irritado. E aí você tem que extravasar isso, de alguma maneira, também objetiva, sem tornar a outra pessoa uma vítima. Na verdade, você faz com objetos inertes, esse extravasamento. Você faz alguma coisa física. E esse grau de o quão físico é, a coisa depende do temperamento da pessoa. Tem uns que tem que socar um saco de pancada mesmo. E é bom. Se você tiver um saco de pancada, é ótimo. Se você fizer aula de luta, é ótimo. Você vai lá socar, chutar, etc. A raiva é extravasada fisicamente. Da sua mente você já não tem conflito, você reconhece a sua raiva, você não tem problema com ela, você comunica os outros dela sem problema, mas fisicamente você extravasa também. Tem gente que não precisa de tanto. Uma pessoa vai na piscina, outra pessoa toma um banho, outra pessoa vai correr, outra pessoa vai andar, outra pessoa vai falar sozinha. Vai falar sozinho, ficar reclamando sozinho, fala um pouco. Fala pra outra pessoa, se eu tiver outra pessoa disponível querendo te ouvir, você fala pra ela o que aconteceu, conversa, escreve. Você pode fazer tanta coisa para extravasar a sua irritação objetivamente. Aí o que está acontecendo? Você está sendo objetivo com relação a esse aspecto emocional de você mesmo. Está reconhecendo. Não está entrando em conflito com ele. Isso é o mais importante. Está reconhecendo que ele existe. E está lidando com ele da maneira que é possível. Não fiquem com a impressão de que chama aqui essa resolução da mente. Chama significa upachama também, uma resolução, um aquietamento, uma paz. Essa paz não é no sentido de eliminar emoções da sua mente, isso não vai acontecer e não é desejável. Você não quer ficar anestesiado, sem emoções, isso não é desejável. Existe na psiquiatria hoje em dia, existem remédios que se dá para a pessoa que anestesiam ela completamente. Ela não fica nem triste, nem depressiva, também não fica feliz, nem alegre, nem nada. Ela mesmo se descreve assim, como você tá? Numb, ela fala. Numb quer dizer justamente sem sensação nenhuma. Não tem sensação. Essa mente é apática, assim, completamente apática. Isso não é a mente do yogi, apática, não sinto nada.
E de maneira nenhuma. Existe sim uma objetividade com relação a esse caráter emocional de si mesmo que a mente revela para você. A mente nunca é seu inimigo, ela sempre está aí para revelar alguma coisa. E quando você tem essa atenção com relação a si próprio e a mente continua ficando irritada, continua com a mesma, demonstrando a mesma irritação, isso é bom, porque ela está sendo manifesta e está sendo aos poucos extrovertida e pacificada, ela está sendo eliminada. Não pensa que você está ficando cada vez com mais raiva, não, você está processando a raiva. Esse chama é justamente isso, esse processamento das emoções, ficando nesse estado de atenção, não tensão, atenção com relação ao que a mente revela para você, uma atenção amorosa. Você não pode nem reagir totalmente com raiva e destruir tudo, isso não é bom. E você não pode nem negar a raiva e reprimir ela. Existe um meio termo de atenção que você nem é levado a agir pela raiva e nem nega ela. Isso que eu chamo aqui. Essa presença de espírito que fica no meio do caminho. Existe a raiva, você expressa ela objetivamente e você extravasa também fisicamente como for possível. Então nunca, jamais, em tempo algum, de maneira nenhuma, vocês devem reprimir qualquer emoção. Vocês devem reconhecer a presença dela o mais prontamente possível. Por isso que essa linguagem de controle, nigraha, você subjugar, nigraha significa literalmente subjugar a mente. Isso era uma linguagem que funcionava, sei lá, talvez para a mente antiga, mas hoje em dia, para nós, isso não funciona. Porque talvez a gente, não sei qual é a explicação disso, mas talvez a gente seja neurótico demais e a gente aí queira exercer uma repressão ali desmedida e tudo que você reprime em termos psicológicos, o que acontece? Desaparece? Não, se torna mais presente e mais ativo na sua mente. Tudo que é reprimido, isso é um fato da psicologia humana. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.